Claquete? Bora. É claquete eu tenho agora. Aí sim, produção. 1, 2, 3 e... Este podcast é um oferecimento Loja Nude. Olá, nudeusas e nudeuses! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Este é o 4º episódio da primeira temporada e estamos recebendo hoje duas convidadas incríveis que logo mais apresentarei. Eu sou Patrícia Sete. E eu sou Nicole Queiroz e esse é o podcast Eri Mulheres. Vários motivos para mudar a sua vida. Pois é, inclusive hoje nós vamos contextualizar um tema interessantíssimo, porque eu tenho certeza que você aí de casa, que nos ouve do carro, do trabalho, fazendo academia, seus exercícios ou cozinhando, enfim, você já deve ter escutado uma expressão que dizia assim: lugar de mulher é na cozinha. E o tema de hoje vai ser exatamente sobre isso. Será que lugar de mulher é na cozinha mesmo? Ou lugar de mulher é onde ela quiser, no talhão, no curral, no campo, enfim, aonde ela determinar que seja o lugar da motivação e da realização pessoal e profissional dela. E, tratando desse tema, recebemos hoje duas convidadas ilustres e eu vou dizer para vocês que uma Mariana já seria bom. 2 Marianas, pessoal, é ainda melhor. Eu estou aqui com elas, Mariana Silva, peraí que eu tenho uma colinha aqui que essas meninas são porreta. 28 anos, é aqui de José Bonifácio, é engenheira agrônoma, formada na Unip e também ela é formada em agronegócio pela FATEC e atua hoje como coordenadora de gestão agrícola do grupo Ouro Verde. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. E estamos também com ela, Mariana Aires Rodrigues, de 21 anos, natural de Mendonça. Ela está cursando agronomia atualmente na Exalc USP e também é competidora da prova dos 3 tambores desde 2004. Então, olha só, mulheres de fato, multifacetadas estamos recebendo aqui hoje. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, estamos muito felizes e vocês têm a noção da representação que vocês estão trazendo hoje para esse programa, para esse podcast, ainda mais na nossa região, que é 100% agrícola, né? A potência da economia nossa hoje é a agricultura e a pecuária. E vocês estão aqui fomentando isso no nosso podcast, que orgulho, que honra. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Tenho muito orgulho da nossa região, tenho muito orgulho do nosso povo. E ainda mais a gente ser uma potência agrícola, muita gente desenvolvida, então espero conseguir contribuir um pouquinho. Com certeza. Nós estamos, assim, muito honradas de tê-las aqui. Tenho certeza que vocês vão inspirar muitas mulheres, jovens, enfim, que já fazem parte de tudo isso e estão aqui escutando vocês, né? E o Brasil, ele é um dos maiores produtores e exportadores do agronegócio, mundialmente falando, né? E aí, o que acontece? A gente sempre tem aquele tio que está envolvido, né, na agropecuária, na agricultura. E quando você não tem esse tio, é porque você é ele. Não é mesmo? E aí, como dizia Léo e Rafael, são os meninos da pecuária. Mas hoje a gente quer saber, e as meninas da pecuária, né? A gente quer saber onde vocês estão, como vivem. O que fazem? Onde moram? Hoje, no podcast Eri Mulheres. E é tudo menina da pecuária aqui, né, gente? Tudo da roça. Que orgulho tê-las aqui. E aí a gente queria saber, é desde criança que vem esse gostinho aí pelo campo? Quem quer começar? Pode começar. Desde criança. Eu cresci e falei, eu quero fazer agronomia e se não for agronomia, eu não vou fazer nada. E fui pesquisando, sem ter ninguém da minha família, sem ter ninguém que trabalha com agro, Minha família trabalhava para pessoas que tinham propriedades, mas a gente não tem. E eu sempre quis, foi uma escolha, foi a minha paixão e eu sou muito feliz em poder realizar o que eu sempre quis para mim. E você, Mariana? No meu caso foi diferente, eu nasci e fui criada na fazenda, em sítio, em meio rural. Sempre gostei muito de boi, sempre gostei muito assim, de planta, mas não sabia se era isso que eu queria trabalhar, fazer a faculdade disso.
E no colegial, a maioria dos meus amigos prestando medicina, o pessoal daqui, muitos prestam medicina, direito, outras engenharias. E começou a me dar a dúvida, por que não, né, às vezes pesquisar melhor o que o curso traz de matéria e por que não me especializar naquilo que eu gosto de estar e gosto de ver acontecendo e tudo mais. Então, no meu último ano, que eu decidi que eu queria, no meu último ano do colegial, né, que eu decidi que eu queria fazer agronomia. E com certeza foi uma das melhores escolhas da minha vida. E foi uma luz, assim, porque eu tava muito em dúvida. Muita gente falando, não, uma menininha tão bonitinha assim vai prestar agronomia, por que não presta medicina? Por que não presta outros cursos, né? Tão arrumadinha, vai fazer o quê embaixo do sol? E assim, também por exemplos da família, né? Minha mãe, meu pai, família toda mexendo com isso, não podia ser diferente o gosto e o incentivo. E o sol é só mais um motivo para vocês brilharem nesse campo aí, né, meninas? Com certeza. Gente, meu pai vai ficar realizado assistindo esse podcast, porque olha, é tudo mulherão aqui que faz acontecer no campo. E eu nasci e cresci na roça também, né? Mas, diferente de ti, Mari, eu não consegui seguir esse rumo, porque é realmente um autoconhecimento e saber aquilo que a gente busca. Mas eu fico super feliz de estar percebendo o quanto as mulheres estão aí fomentando, estão atuantes numa área até então de predominância totalmente masculina. E eu quero perguntar para vocês, qual a opinião de vocês ao ver o quanto vocês representam e de ver as mulheres tomando a frente da lavoura, né, da engorda do gado, enfim, do patente mesmo, da gestão das propriedades. Conta aí pra gente. Bom, eu acho que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Ela se encaixa, a gente tem capacidade para trabalhar no sol, no ar-condicionado, no campo, pegando plantas, tratando de boi, cuidando da gestão. Então, a gente tem capacidade para atuar em todos os setores, sem perder o nosso encanto feminino, sem deixar de fazer a unha, sem deixar de passar um batom. A gente pode estar lá no sol quente, mas passou um protetor solar, cuidou da pele, passou um esmalte na unha, e isso não faz a gente deixar de ser uma excelente profissional no campo. Sim. A gente consegue executar as atividades que às vezes geram preconceito, né, da parte masculina, a gente consegue exercitar essa função dando nosso toque feminino. Isso aí. E Aires, você acha que a mulher sempre esteve presente ou foi só agora? Então, assim, vindo pela minha família, eu vejo que essa história da mulher no agro é bem antiga. Porém, assim, o que a gente nota de diferente agora é elas ocupando cargos de liderança, né? Sim. Apesar de ser ainda uma porcentagem abaixo do que homens, tá crescendo e a gente tá conseguindo esse espaço, porque até então tinha um certo preconceito de mulher em engenharias no geral. Sim, totalmente. Engenharias, mulher não servia para ser engenheira, sim, né? Mulher era muito mais médica, parte administrativa, essa parte de cuidar. Nunca foi ligado à mulher essa característica de fazer conta, de ir em campo, de trabalhar mais pesado. Era uma coisa totalmente diferente. No meu curso, por exemplo, nosso curso, né, em engenharia agronômica, a quantidade de mulheres que entravam antigamente era muito baixa comparada com homens. Você vê fotos antigas, tinha uma mulher no meio de 50 homens. E hoje em dia, como eu estava dizendo, as mulheres estão aumentando o número nas faculdades, na parte de engenharia agronômica e também outros cursos que eram um pouco mais... tinha mais homens, né? Então, assim, eu entrei em 2018 na faculdade, eu acho que foi no ano de 2020, entrou o mesmo tanto de mulher e de homem no curso de engenharia agronômica. E, assim, isso foi uma coisa muito surpreendente. Todo mundo comentou, porque olha onde chegamos, entendeu? Uhum. Então, eu acho muito bacana isso, e eu acho que o futuro é a gente tá igual para igual, e eu não vejo, assim... tem que aumentar... Não que não tem que aumentar o número de mulheres, eu acho que tem que ser, assim, equilibrado, entendeu? Sim, não é uma competição de lugar. Exatamente. É um complemento, né? Se a pessoa tem capacidade, se a pessoa tem gosto, eu acho que um ser é único, assim, independente se é mulher ou se é homem, se ele tem capacidade para aquilo, o sexo não interfere, né? Sim.
E eu acho muito legal porque nós 4 estamos envolvidas direta ou indiretamente. Sim. Eu e a Paty indiretamente, porque a nossa família veio e vocês diretamente. Só que ao longo da história, que nem o meu irmão é super tradicional, ele que vai seguir o negócio da família. Eu fui para outro ramo. E aí eu acho magnífico, porque agora a Mariana que tá seguindo o ramo da família, e a Mariana, as duas, né? A Iris e a Silva. Então é muito legal isso, né? De ver as mulheres agora seguindo esses negócios, porque até então parece que só os homens eram já colocados no campo para seguir essas tradições, né? Pois é. Fazendo só um adendo que você colocou do curso, que eu achei fantástico, né? O crescente do número de mulheres e homens. Os cursos de predominância também feminina teve um equilíbrio. Não só de predominância masculina. Eu venho da área de humanas, então, antes nos cursos de humanas se tinha mais mulheres do que homens. Hoje está de igual para igual. Então é muito legal isso, né? Sim. Vai tendo essa equidade de gênero. Sim. Que é fantástico, né? Fantástico. É fantástico Sim. mesmo. Em arquitetura totalmente, Totalmente. né? Porque os homens vão para engenharia e as mulheres para arquitetura. E, nossa, exatamente isso, Paty. Os homens estão indo mais para arquitetura, criando coragem, e as mulheres também indo pro... Claro. Pois é, Engenharia. Legal demais. E meninas, essa questão que vocês estavam pontuando, né? Percebe-se que o espaço que a mulher está ganhando no campo, no agro, na pecuária, está sendo grande. Mas como que é essa questão de se colocar perante a postura profissional, perante a cobrar resultados de pessoas que às vezes é mais velha que vocês, que é do gênero oposto? Quais são os desafios dessa liderança no agro? Olha, é um desafio imenso, mas eu gosto. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que são mais novas, masculinas, e tem pessoas que são mais velhas que meu pai. Então, eu imagino que para eles deve ser assim uma resistência tremenda ter que receber alguma atividade, alguma função de uma menina mais nova que eles, talvez mais nova que a filha deles. E a gente tem que ir com jeitinho, com cuidado, né, com aquele toque feminino, por favor, faz isso aqui pra mim, senão não vai dar certo. E aí a gente vai equilibrando, mas assim, tira a gente da zona de conforto, porque é diferente eu tratar, Mari, eu preciso fazer isso aqui e a gente precisa entregar esse resultado no fim do dia. A gente sabe da nossa capacidade. Agora, quando a gente chega em um sexo oposto, eu sei que provavelmente ele tem mais força física do que eu, mas talvez falta um pouquinho do equilíbrio, de pensar, de movimentar a caixa, de mexer com o trator. Então, a gente precisa trabalhar em equilíbrio, né? Senão a engrenagem vai parar em algum elo. Sim. Então, isso me tira muito da zona de conforto, me faz, assim, ter muito equilíbrio. Assim, claro que eu morro de raiva, eu choro sozinha, mas não na frente deles, né? Pra, assim, eu sempre tentar passar a tranquilidade e ganhar o respeito deles, pra eles acharem que eu não sei de nada, que eu vou prejudicar eles de alguma maneira. Então, eu sempre tento, como que você acha que a gente pode fazer? Eu pensei assim, porque às vezes eu tenho, né, a teoria, mas eles têm a prática. Então, tem que ter todo esse jogo de cintura que também a gente só aprende errando. Sem dúvidas. Eu acho que a postura é fundamental em qualquer ambiente profissional, seja com mulher, seja com homem. Mas a gente vê que na parte agrícola, por ser um pessoal às vezes um pouco mais bruto, mais chucro, isso é muito mais exigido. Ainda mais vindo de mulher a postura. Assim, eu sempre tive bons exemplos, a minha mãe nessa parte de postura sempre me deu um bom exemplo de como a mulher tem que se colocar, porque querendo ou não, o homem costuma ter uma visão mais... uma visão diferente da mulher, o que ela tá fazendo aqui, né, Sim, e tudo sim. mais. Então, se você não saber se colocar, se vestir, se portar, você acaba abrindo margens, né, pra ele te desrespeitar. Isso em qualquer ambiente também, às vezes sem ser profissional. E querendo ou não, por a gente estar entrando mais agora nesse mundo do agro e tudo mais em peso, né, as mulheres em peso, eu acho que pra eles é ainda novidade, sabe? Eu acho que a gente ainda tem que se provar mais, tanto de capacidade mental, como física, como tudo, né? Eles ainda veem a gente, às vezes, como um sexo frágil, que a gente mostra que é totalmente diferente, né? Com certeza. E... Ainda mais na nossa área, né? Sim. Que a gente não tem sábado, não tem domingo, Sim. não tem horário, e às vezes o plantio roda até às 10 da noite, e às 3 da manhã já tem que colocar produto no pulverizador. Sim. E a gente tem que estar lá firme e mostrar que a gente também consegue e que a gente também tem capacidade para isso. De igual para igual. De igual para igual. Tanto... perdão. Imagina, pode...
Tanto é que é maravilhoso, quem não conhece as meninas, é interessante vocês acompanhá-las pelo Instagram, que elas postam muito essa realidade do agro, da Sim. pecuária. A Mariana, eu vejo ela lidando com máquina como se fosse um celular. Facinho, facinho. E a Aires, ela doma cavalo. A menina Domar uma palavra forte. Eu falei, cara, eu vou... Outro cavalo. Não, mas toma também. Acho que É um cavalo pra você domar, você doma também. Eu sou aquelas que vai caindo pro ladinho, assim, ó, galopando, sabe? Eu tipo, opa. E ela tá lá correndo nas Pois é. provas. Mas fazendo brincadeiras à parte, as duas Marianas, elas tiveram que conquistar um espaço Sim. e mostrando que isso não era força física, era meritocrático. Com certeza. Era por provar competência. Então, a Mari pode até compartilhar um pouquinho de como foi o seu início. E a Aires também, com relação até a experiência do estágio, né? Que você está tendo em contato. E eu acho isso fantástico mesmo, de mostrar a sua raça, o seu potencial ali meritocraticamente. Que isso que é a forma justa, né? De se igualar a qualquer pessoa. Eu acho lindo porque a gente às vezes acha que a mulher da agro é a brutona. E elas são tão femininas, tão delicadas, sabe? Então, assim, a gente vê que não precisa dessa brutalidade pra representar. Pra É conquistar lindo o ver lugar, a né? feminilidade delas, né? Não, eu gosto muito disso também, porque até então, você via as mulheres que faziam agronomia eram muito brutas, né? Sim. Eu ficava até preocupada, assim, gente, eu não sou assim, sabe? Tipo, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ser feminina, sabe? Eu gosto disso. E será que eu vou conseguir ter esse mesmo respeito por não ser brutona, sabe? Por não apresentar ser quase um homem, entre aspas? Então, tá mudando bastante. Que legal. No começo da faculdade eu achava que a agrônoma só tinha que usar bota. Tanto é que a minha família, eu ia no Natal de bota, no Ano Novo eu ia de bota, na missa eu ia de bota. Aí hoje eu não vim de bota porque minha bota tá na fazenda. E tá tudo bem, eu continuo sendo agrônoma e tá tudo ok. Que legal. E como é que foi esse começo de vocês da conquista do espaço ali? Bom, o meu começo foi um pouquinho desafiador, né? Eu fiz FATEC primeiro, Tecnologia em Agronegócios, na força do ódio, porque eu sempre quis agronomia. Então eu não tinha condições de mudar, de prestar uma faculdade pública, então eu optei pela FATEC. E eu fiz a FATEC, eu pensava que com essa faculdade eu ia conseguir um emprego melhor, eu ia conseguir pagar a minha faculdade de agronomia. E assim aconteceu. E quando eu precisei procurar estágio, eu recebi todos os não possíveis e impossíveis, e isso me desanimou muito. Até que eu consegui um estágio, fiz um estágio na Casa da Agricultura, concluí meu estágio da FATEC e encontrei a vaga para estágio na Ouro Verde. Quando eu fui fazer a entrevista, eles me disseram que a vaga já tinha sido preenchida, mas que eles tinham uma vaga para secretária. E eu topei. Então, de 7 anos de Ouro Verde, 2 anos eu fiquei na recepção, fazendo café, lavando banheiro, organizando o pessoal que chegava, as reuniões, sem ter um computador, sem ter acesso à fazenda, sem ter acesso a nada. Eu fui conquistando meu espaço dia após dia. Cada coisa que acontecia eu tentava me inteirar mais, até que eles me deram as oportunidades e eu consegui chegar onde eu tô hoje. Então, hoje eu faço parte da coordenação, faço parte de todo o planejamento, todas as estratégias da empresa, das compras, e chegar no Mato Grosso, assim, foi um desafio muito grande. Não só para eles, que, né, era a primeira mulher que estava, assim, eles têm mulheres na família, mas é uma empresa familiar, mas elas não seguiam essa área. E para minha família também, porque eu sou a única filha mulher, a caçula, e eu fiz o que os meus irmãos não fizeram. Sim. De cara eu já quis uma agronomia e depois eu já quis o Mato Grosso, e isso assim foi chocando Muitos eles, né? extremos, né? Assim, do nada, pai, eu tô indo pro Mato Grosso, e do nada, pai, eu tô colhendo soja, do nada, pai, eu vi um índio, então... E a aprovação, né, que você tem que ficar toda hora por ser mulher e, né, passar Isso. 2 anos. E lá também o pessoal tinha uma cultura um pouco diferente, porque mulher para eles ainda é a dona da casa, a esposa que tem 5 filhos. Nossa, imagina. Então as famílias que moram assim normalmente em fazendas, elas ficam em casa para cuidar das crianças, e lá de repente chega uma mulher para ajudar eles a trabalhar. Então
foi um desafio diferente para todos nós, tanto para a empresa, para minha família, para os colaboradores, mas a gente conseguiu organizar da melhor maneira possível e tá indo bem, tá fluindo. A gente tá bacana. vendo, acompanhando. Pois é. E pra você, Aires? Então, desde pequeno, como eu disse, a minha mãe sempre trabalhou presente em cargo de liderança, assim, no agro. Então eu nunca achei que tivesse tanta discriminação, sabe, da mulher, esse julgamento de incapacidade. Então pra mim sempre foi uma coisa muito diferente, esse outro universo, sabe, que às vezes a gente tem que se provar muito mais. Minha avó também é uma figura de muito batalhadora, muito forte, muito respeitada também. E quando eu fui e até então, que nem eu tava falando, em casa eu sempre fui muito mais inteligente que o meu irmão, muito mais estudiosa, muito mais assim, determinada de fazer as coisas. E a gente sempre foi tratado de igual, sabe, nesse sentido. De estudos, a gente sempre foi morar fora desde cedo, desde os 7 anos, a gente saiu de casa para estudar. Então eu sempre fui muito determinada, eu quero chegar num lugar, eu vou batalhar, vou estudar para chegar lá. E quando eu fui pra faculdade, primeiro já foi um sonho, tipo, passar na USP, é uma puta realização, uma faculdade nova. Eu fui com 17 anos, a quarta melhor do mundo, então assim, foi uma grande realização pra mim. E chegando lá eu já comecei a ver essas certas diferenças, né, de ter menos mulheres, mulheres agora que são mais femininas também, então isso já tá mudando, que eu fiquei mais aliviada, que eu tava um pouco tensa quando eu comecei a falar com o pessoal mais antigo que fez agronomia. E quando eu cheguei lá, quando eu fui me envolvendo em estágios, em experiências profissionais, eu fui vendo que sim, ainda tinha essa questão da gente ter que mostrar que a gente é capaz, de mostrar que a gente estuda o mesmo tanto, que não tem por que a gente saber menos. É do humano, né? Tipo, não tem nada a ver com você ser mulher ou homem. Então, assim, você vai percebendo que ainda é muito intrínseco, né? Assim, ninguém percebe de fato. Hoje em dia é muito difícil você perceber isso. Às vezes, assim, não trabalha que nem homem, em certos comentários, ela é mulher, né? Tipo, e daí? O que tem a ver, né? É mulher, mas é pessoa do mesmo jeito. Sim. Então você vai percebendo que ainda é uma cultura que tem que ser mudada nisso. Totalmente. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido. Sendo racional, assim, não faz sentido nenhum. Se você pensar... Não, nenhum. E é engraçado, por que a gente tem que provar sempre, né, que a gente é capaz? Mas eu sempre gosto de dizer, até para vocês que estão nos acompanhando, que quando alguém chegar subestimando a tua capacidade, usa isso como combustível para você se alavancar, entendeu? Sim. Porque é tão legal quando alguém às vezes fala, você tá doida, isso não vai dar certo. E aí você segue seu sonho, você segue teu propósito, e você vai lá e faz, e o negócio acontece, aí todo mundo depois olha admirado pra você e vê que, sim, aquilo no final se torna uma admiração. Então isso é muito interessante do como lidar. Meninas, e as agroinspirações de vocês? A Mari e a Aires falam muito da mãe. Ela é sua agroinspiração? Com certeza, minha mãe, minha avó também, que quando começou o viveiro lá em casa, ela trabalhou, botou a mão na massa. Então eu tenho as duas como grande referência. Sempre que eu passo por alguma situação assim, que eu me sinto coagida, assim, de às vezes ter que provar muito, eu fico triste, falo com a minha mãe, ela sempre me bota pra cima, mostra como a gente tem que ser forte, como a gente tem que lidar com isso, como um combustível, como você falou. Então, com certeza, na minha lista, elas são minhas principais referências. Eu tenho meu pai também, que apesar de ser assim, a gente tá falando muito de mulher, mas ele é uma grande referência pra mim, porque ele nunca me tratou, sabe? Diferente, por ser mulher. Tipo assim, não, filha, por que você vai prestar agronomia? Ele não, muito legal, entendeu? Sempre me apoiou muito e eu acho que isso é fundamental. Mas assim, muitas outras referências. Tem a Malu, que atualmente é a CEO da Bayer, né? Tem muitas mulheres, a Roberta, que fez o livro de Mulheres no Agro. A Ana Paula, que é uma conhecida que eu e a mãe, ela toca uma fazenda em Araraquara. Ela recebeu do pai, começou a tocar sozinha,
no começo enfrentou várias dificuldades por, sabe, passar essa hierarquia do pai pra filha, ela ser mulher. Então a história de vida também é linda. Então eu tenho muitas referências que ajudam demais. Que legal. E você, Silva? Nossa, eu tenho tantas que acho que eu fico até com medo de esquecer. Eu tenho referência bastante à Alessandra Dessicino, que ela me ajuda muito, ela me incentiva bastante. Eu tenho uma amiga, Bruna, que ela também é agrônoma, a gente estudou juntas e ela trabalha na usina e eu trabalho com grãos. Então, a gente percebe que mesmo que são culturas diferentes, a gente acaba sempre tendo os mesmos desafios. Então, às vezes ela me inspira bastante, porque ela sempre tem assim, a conversa, o ombro, o colo. Eu também me inspiro bastante no Juliano, no Diego, que são os meus diretores, eles me ensinam bastante. Consegui chegar onde eu tô hoje porque aprendi com eles, eles me deram a oportunidade de aprender errando. E quando, assim, todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender e ensinar alguma coisa. E quando a gente erra, alguém paga pelo nosso erro. E no mundo que a gente vive, normalmente todo erro tem um custo e alguém tem que pagar por ele. Então, eu já fiz erros assim que eu poderia ter perdido todas as oportunidades e eles não desistiram. Então, eles me inspiram a ser uma profissional melhor, a querer lutar, a sair da minha zona de conforto, não desistir, porque se eu desistir, eles vão ter que começar do zero. Então, eles sempre me incentivam, me apoiam. E além, assim, de pessoas do nosso dia a dia mesmo, né? Lá na fazenda eu vejo várias pessoas que assim, elas não têm Instagram, não têm as redes sociais, mas elas têm eu tenho operadores lá que não sabem ler e escrever, mas que tiram a foto do orímetro do trator, para eles me mandam no celular para eles assim não perderem a oportunidade de ser o tratorista. A gente precisa do apontamento, então tem um senhorzinho lá, ele comprou um celular cedo de manhã, ele tira a foto do orímetro, no fim do dia ele tira a foto, ele vai lá no escritório e passa para os meninos enviar as fotos pra gente, porque quando a gente chegou com a fichinha, ele teve medo de ser mandado embora porque ele não sabia escrever. Isso foi assim uma inspiração pra mim, porque a gente sabe ler, a gente sabe escrever, a gente tem o celular, a gente tem o computador, a gente tem tudo na nossa mão e às vezes a gente não dá valor. Então, eu sempre, assim, eu tento pegar de cada um pouquinho, né? Porque às vezes você é mais forte do que eu, às vezes você tem mais resiliência, às vezes outra pessoa tem um conhecimento mais técnico, mas eu sou melhor na gestão. Então, é sempre um pouquinho de cada um. E eu acho que a mulher, ela tem muito esse jeito de lidar com cada pessoa, né? Então, eu na construção civil também lido com pessoas do mesmo estilo do agronegócio, né? Sim. Então, são pessoas ali que às vezes estão trabalhando de dia para comer à noite. Sim. Eu lembro que na pandemia foi um pouco desesperador e graças a Deus a gente estava em ramos que não parou, né? O país precisava comer e a construção, eu ficava muito preocupada. Eu falava, meu Deus, se parar, eu não sei, né, se o pedreiro ele vai conseguir alimentar a família dele e aquele desespero, né? Então são histórias muito ricas e eu vejo que assim, por mais que a gente tenha que se provar, a gente sabe lidar de uma forma tão linda com cada um, a gente é tão humana, né? Sim. Com cada um que tá ali no canteiro de obra, no campo em si. No talhão, em qualquer lugar, né? Então, é a delicadeza da mulher, né? A fala da Mari de aproveitar um pouquinho de cada pessoa, é isso que torna vocês, nós, mulheres, e enfim, as pessoas que se destacam aí na sociedade, diferenciadas. Porque essa questão da humildade, de enxergar que todas as pessoas têm o que ensinar, o que contribuir, é o que aproxima, o que conecta, é o que une. E a diferença acontece com a união, né? Independente de gênero e formação técnica, conhecimento, saber escrever e ler é importante, mas às vezes a pessoa que não sabe, ela tem uma sabedoria muito maior de vida e nós temos essa consciência, essa humildade de absorver e ouvir as pessoas. E as pessoas, no fim, elas querem ser escutadas também. Querem ter oportunidade de falar, de expor. Então, isso é fantástico, meninas. Nossa, é incrível mesmo essa sacada de vocês que vocês trouxeram. E vocês, como que vocês se mantêm informadas aí? Se vocês tiverem alguma dica de programa, quem quer saber aí o preço do boi gordo, essas coisas todas, o preço da soja, o que vocês fazem, gente?
Quando o dólar sobe, desce, como fica a cabeça de vocês? Pirando. a guerra acontecendo, né? E Aí influencia falta adubo, tudo. sobe a soja, aí fecha o mercado, a soja tá baixa, aí o boi subiu, aí o boi baixou e é uma loucura. Eu uso bastante fontes seguras, né? A gente trabalha com algumas consultorias, então sempre tem um aplicativo, os canais, o site de notícias agrícolas, que é o tempo todo, né? Em tempo real, atualizando a cotação do dólar, a cotação da soja, do boi. Um podcast, às vezes, tem lives ao vivo. Então, eu tenho 3 telas. Uma no Notícias Agrícolas, outra no Sistema e outra no que eu tô fazendo ali, o tempo todo ouvindo, acompanhando. Porque uma piscadinha já vira o mercado de ponta cabeça e a gente vai junto, né? E foi muito legal você falar como a pandemia ajudou nessa parte de lives, né? Isso foi uma coisa que, assim, pra gente, a gente presenciou, não sei se foi assim, todos os ramos, mas no agronegócio eu percebi como isso bombou. E como a gente viu que é muito fácil ter informação direcionada, né, pra onde a gente quer. As pessoas começaram a gerar mais conteúdo, essas lives informativas, foi muito bacana. E também, né, às vezes a gente queria participar de um curso, alguma coisa lá em Cuiabá. Às vezes por logística não conseguia chegar a tempo, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Então, agora a gente consegue estar participando de mais, né, tendo mais acesso a informações, mais cursos, tá conseguindo nos capacitar mais devido a essa questão do online. Que Sim, foi uma facilidade, né, pra isso. Assim, às vezes o presencial é muito bom por causa de um network, né, Com certeza. um contato mais próximo, mas às vezes a logística dificulta, né? Ainda mais em períodos assim de safra, de colheita, plantio, que é um período que a gente não consegue ficar muito tempo fora da fazenda, um online socorre qualquer um. Sim. E o quanto vocês veem que a tecnologia está adentrando isso? Porque a gente vê que vocês são o primeiro setor, né? Totalmente campo. A tecnologia, ela tá entrando cada vez mais? Nossa, absurdamente, né? É impressionante. Na universidade mesmo, tanto de pesquisa que tem aumentado com isso, o fomento que está tendo, é impressionante. Muitas startups também, lá em Piracicaba tem um polo de startups, é impressionante o número que está crescendo e projetos assim, muito inovadores, né, que você pensa, caramba, isso vai facilitar muito a vida de quem está no campo. Com certeza. Há Proposta tempo muito atrás legal. a gente fazia um plantio com uma matraca ou com uma plantadeira que tinha que ter um badeco lá atrás para desentupir os bicos Peraí, e tirar. grego agora, vamos lá. Ela é assim, no dia que eu apresentei ela pro meu pai, eu falei, meu pai vai querer trocar de filha. Ele vai botar ali na Vamos por sarjeta. partes, como é que... Calma aí, vamos lá. A matraca é um negocinho que você vai assim, soltando semente por semente manual. Muito tempo atrás. Era dessa forma, então, assim. Não muito assim, né? Um tempinho atrás. Tá. Aí depois veio a plantadeira que precisava de um badeco. O badeco é um humano, uma pessoa que fica lá só olhando os carrinhos enquanto o trator vai plantando, para se entupir algum bico, algum canote do implemento, ele vai lá e bate para desentupir. Hoje já não é mais assim, né? Tem as máquinas ultra, mega, extra powers, topíssimas, que o operador não precisa nem se sujar de grafite mais. E aí o trator dele tem umas 5 telas, uns 6 iPads. Não precisa nem dirigir, né? Aí lá na fazenda a gente foi trocando, né? Claro que tem umas altos níveis de tecnologia, a gente ainda está iniciando, porque se também chegar a implantar tudo de uma vez, claro que todo mundo vai correr. Tem que preparar, né? Hoje a gente trabalha com uma plantadeira com Precision Plant e o Feedview. Então, quando eu chego lá, que já tá tudo regulado, bonitinho, e o operador não precisa sair para ficar desentupindo e se sujar de grafite, ele até fica assim, gente, eu não trabalhei hoje. Porque normalmente eles chegam só com o olho branco, ele fica só o grafite do plantio. Aí eles ficam lá na cabine, no ar, com geladeira, com o iPad bonitinho rodando, o tratorzinho pintando o chão. Aí sai de dentro da cabine limpa, no fim do dia, e fala, gente, não trabalhei hoje. Eu falo, trabalhou, aqui ó, moderno, é só sincronizar e daqui eu já consigo saber o que ele plantou. Eu acho interessante e ao mesmo tempo preocupante, porque a gente fala de uma mão de obra, né, que acaba sendo substituída por essas máquinas. Então, mas assim, o dia que eu fui quando eu fui no dia de campo, lá em Araraquara, dessa Ana Paula, ela tava falando bastante disso. Como ela conseguiu integrar as duas coisas, sabe? A tecnologia com o pessoal que já trabalhava com ela. Que era um pessoal, às vezes, que não tinha conhecimento, tanta instrução nisso.
E como através de cursos que ela conseguiu com a prefeitura e tudo mais, eles conseguiram fazer as pessoas se capacitar. E qual foi a importância disso? Os resultados que ela conseguiu, as melhorias que ela conseguiu, ensinando o pessoal a trabalhar com o que tem de novo, com o que é melhor. E eu acho que isso é o futuro, assim, o pessoal investir nas pessoas que trabalham, né? Os gerentes, os líderes, investirem nas pessoas que trabalham junto, que querem acompanhar, só que às vezes não tem um curso para isso, eles não sabem como que consegue, né? Como é que fala? Manusear, lidar com aquela máquina, com aquele novo implemento. A ideia é levar a tecnologia, mas não substituir. É capacitar quem vai trabalhar com ela. É a mesma coisa. Quando a gente chega com um celular novo, a gente fica fuçando. E às vezes tem pessoas que não têm esse mesmo interesse, sente receio, porque quem tá ali normalmente faz aquilo para tirar o sustento. Sim. Então, se você chega lá assustando, tem que usar esse iPad, tem que rodar isso aqui, vai assustar. E essa não é a ideia. Trava, né? Então a gente não chega jogando a informação de uma vez, a gente vai lá e mostra, dá um treinamento, leva o pessoal capacitado, fica um dia na fazenda e vai acontecendo, né? Isso até com a gente, né? Se alguém chega aqui e me joga alguma coisa diferente, eu vou estranhar. A gente acostuma com uma rotina, com uma coisa, a gente sempre trabalhou com aquilo e quando altera a nossa rotina, nós assustamos. Então imagina as outras pessoas. Então é um passinho de cada vez e sempre com a ideia de acrescentar e não tirar. E tem muitos ramos que, assim, eu acho que a tecnologia não é totalmente capaz de substituir. Que não, sabe, por exemplo, no viveiro tem muitos funcionários, tem muita parte manual que você depende de um funcionário bom para fazer aquilo manual de uma forma, sabe, delicada, com cuidado. Tem muitas mulheres lá que trabalham por conta dessa delicadeza, dessa facilidade, sabe, de lidar com enxertia, essas coisas. Então, assim, eu acho que apesar de a tecnologia estar vindo forte, tem muitas coisas que ainda Não o manual são não são substituíveis. E sabe o que eu acho muito curioso? Nós vivemos numa região assim, com uma potencialidade agrícola muito grande, né? E a gente percebe realmente o avanço da tecnologia no campo. Meu pai é agricultor também e ele fala que é um dos segmentos que mais se tem novidades. Sim. Para você acompanhar valores de precificação das coisas é igual bolsa de valores. A tecnologia, você vai na AgriShow, é a Disneylândia do agronegócio. E só que como o nosso país é continental, então ao mesmo tempo que aqui tem muito, em outros lugares tem pouco. O ano passado eu tive o privilégio de ir para Maceió e lá o cultivo da cana é muito forte. É o terceiro maior estado do país que cultiva a cana, se eu não me engano, se eu não estou errada. Se eu tiver, vocês me corrijam. E lá eles fazem tudo manualmente ainda. Sim. É muito maluco isso. E assim, no mesmo país, sabe? Tanto o cultivo quanto a colheita. E o custo da mão de obra também é totalmente diferente. Tem totalmente essa questão de mão de obra. E é por isso que a muito galera diferente. migra pra cá, né? Vem com tudo pra cá, porque realmente a valorização aqui é muito grande. Vocês devem sentir, principalmente a Mari, a Aires também, que tem contato aí com pessoas de todos os segmentos e todas as culturas. Vocês devem ter histórias nesse sentido que percebem essa mudança, né? Eu vejo na própria construção civil, né? É o quanto que a gente acaba modernizando ou não, e o quanto que às vezes a gente quer implementar algo mais novo, mas não tem mão de obra para operar. Eu imagino as máquinas, né? Às vezes vocês querem colocar uma máquina muito avançada, mas não tem pessoas para operarem aquelas máquinas, né? Mas em Mendonça, por exemplo, que tem bastante usina próxima, você vê o tanto de gente de fora que tá vindo, de Pernambuco, Paraíba, Maranhão, muitas pessoas, até no viveiro mesmo tem aumentado o número de pessoas de fora, assim, do Nordeste, às vezes do Norte, que tem procurado, sabe, oportunidade. Eles estão vindo com tudo por conta dessa questão da mão de obra que ser mais valorizada que lá, né? A situação é totalmente diferente. E além das oportunidades, né? Porque às vezes lá não tem a máquina, não tem o curso, não tem a instrução, porque aqui a gente já está em uma região que concentra, assim, de médios a produtores maiores, e lá são pequenos, então é um pouquinho meu, um pouquinho seu, então para eles se unirem, talvez lá não tenha uma cooperativa, não tenha alguma coisa para fazer melhorar esse trabalho, né? Trabalhar assim, cooperativa, comprar uma máquina, mas que todos podem usar. Diferente daqui, que a gente já tem mais esse
esse costume, né, de uma cooperativa, uma associação, alguém fica responsável, É que e lá- aluga a máquina. Então lá não tem esse... O pessoal vem pra cá pra buscar mais oportunidades mesmo. E lá, assim, é extremos, né? Ou é uma pessoa um sitiante, assim, muito pequeno, área e tudo mais, ou é um cara com 50 mil hectares, Muito né? grande, Eu verdade. fui conhecer fazendas na Bahia com o meu estágio, a gente foi pro Maranhão, Tocantins, muito lugar bacana, assim, e diferente, que você roda em fazendas, assim, de 30 mil, 20 mil hectares. grande. É muita coisa, assim. A gente no estado de São Paulo vê essa diferença, né? Sim. Então, assim, ou esses dois extremos, né? Ou a pessoa com um sítiozinho bem pequenininho, que, né, sofre ali pra produzir o que vai consumir e tudo mais, subsistência, ou um cara muito grande, né? E, gente, só uma última curiosidade que eu queria perguntar para vocês é a questão climática. Porque antigamente tinha-se uma projeção do ano, né, da colheita, e hoje, com essa mudança climática, isso afeta diretamente a agricultura. Como é que vocês, o que vocês falam sobre isso? O que você fala, Mari? Não. Eu acho que assim, tem muita questão do laninha, ioninho, né? E às vezes neutro, em anos que os agrometeorologistas já definem antes qual é a tendência de cada região naquele ano. Mas assim, a agricultura é isso. Você... Correu risco. Não, correr risco. A agricultura é O tempo inteiro. É totalmente correr risco, às vezes não tá marcando chuva para aquela semana, E você aí? que trabalha mais com grão, sabe? Aí chove, você tá colhendo, você tá plantando, às vezes tem que parar por conta de condição do solo, que não dá para continuar com maquinário pesado. Então é totalmente correr risco. Às vezes você quer que chova naquele momento pro seu milho crescer, pra sua soja crescer e não vem. Então assim, é complicado, não tem como ter uma opinião assim, falando não, esse ano Vai dar certo. não tem como, sabe? Assim, às vezes dá pra você ter uma base, porque, né, a gente às vezes, o pessoal já comenta, vai ser um ano de laninha, por conta disso, vai ser um ano de aninho, mas mesmo assim, às vezes é uma caixinha de surpresas que vai vir pela frente. Eu costumo falar lá com o pessoal do meu trabalho que a gente tem que ter o plano A, o B, o C e o D, porque o A sempre não dá certo, aí a gente vai pro B. É o ideal, né? A gente, eu sempre brinco que antes da gente escolher a agronomia, a gente tinha que ter tido uma aula falando, olha, você vai trabalhar com adrenalina o tempo inteiro, você tem um coração bom pra isso. Terapia vindo junto. Isso, porque assim, chega setembro, né, pensando em grãos, que é com que eu trabalho, em setembro a gente espera 15 de setembro, libera o vazio sanitário, vai liberar o plantio da soja. Aí a gente fica lá ajoelhado com o pluviômetro na mão, esperando acumular 70 milímetros pra soltar o plantio. Chove. Beleza, choveu, plantou. Aí chove demais e a plantadeira não roda, Não o trator vai. fica patinando. Beleza, aí a gente reza um pouquinho, só um pouquinho, pra parar de chover. Nossa, Aí, todo nisso, né? isso. Chove, Aí não a chove. soja tá plantada, a cultura tá lá, enchendo grão, aí dá um veranico. Aí não enche grão. Ou chove demais, aí fica nublada, a soja não faz fotossíntese, não enche o grão. Aí chega em dezembro, janeiro, o mundo desaba em água e é a colheita. E a colheita e a água não combinam. Mas ao mesmo tempo que você quer colher a soja, você quer precisa plantar plantar um o milho. Então também precisa de água. E aí nisso a gente precisa de uma terapia e de várias coisas para equilibrar, porque é uma adrenalina sem fim. E isso que nós estamos lidando com... Tem outras formas de alimentação no mundo hoje. Imagina em 1500, que não tinha, né? Não tem como comprar uma bolacha no mercado para comer. Eles dependiam disso. Então eu tô imaginando a preocupação dessas famílias antigamente, porque choveu, não deu, não colheu, ninguém comeu. E aí? E assim, é triste, porque às vezes você trabalhou lá 120 dias, uma equipe inteira, milhares de pessoas envolvidas nesse ciclo. Você dessecou a soja, choveu 3, 4 dias seguidos, a soja apodreceu no pé e você perde. Então assim, é muita adrenalina mesmo. Eu até fico revoltada quando as pessoas falam mal do agro, porque quem vive sabe como é. Assim, ó, você tá lá com tudo pronto, na hora de colher o teu resultado. Se chover, se você perder, você perde tudo. Tudo que você plantou de setembro até aquele período de fevereiro, acabou. Aí só fica as contas. E aí as pessoas ainda assim conseguem achar que o agro é vilão, que o agro é coisa ruim, que os produtores estão prejudicando, mas só quem vive para entender como que é isso, porque é o fruto do nosso trabalho, assim, eu sou muito emotiva, eu tenho muita emoção, então
Quando eu tô lá plantando, que eu vejo que a semente que eu comprei, que chegou, que eu briguei com o motorista porque ele errou o caminho, não sei o quê. Aí emergiu, produziu, então assim, quando vai terminando de colher um talhão, a gente fica apreensivo no escritório para comemorar a média, porque é o fruto de trabalho de todo mundo. Então, se foi um resultado bom, nós trabalhamos bem. Agora, se não foi, a gente precisa ver onde errou e melhorar no próximo, porque a gente sempre tem que evoluir. Mesmo que o resultado foi bom, a gente ainda tem que melhorar alguma coisa para o ano que vem continuar melhorando. Então, se a gente perde, é alguma coisa que a gente deixou de fazer ou poderia ter feito melhor para ter um resultado bom. Então, quem escolhe o agro, né, Mari? Eu acho que você também vive essa mesma adrenalina, sabe que é emoção à flor da pele. E como produtor rural é corajoso, né? E forte, corajoso. Resiliente, porque é ano que é péssimo, é ano que é bom, e você tem que lidar com essas duas opções. Ou vai ser muito bom, ou às vezes pode ser ruim, e às vezes você ficar em dívida naquele ano. Então, assim, escolher seguir nessa área, você tem que ser corajoso e gostar muito, ter muita paixão, porque você vai ser provado várias vezes. O escritório a céu aberto, não tem outra definição, só que ao mesmo tempo que tem todos esses desafios, é aquilo que faz o meu coração bater mais forte, sabe? Eu adoro ver que o resultado do meu trabalho, do trabalho de toda a minha equipe, das pessoas que estão comigo diariamente, o resultado foi bom, que a gente conseguiu entregar mais do que era planejado, que foi bom, que a gente conseguiu, né, vencer um desafio. Tipo, às vezes é uma área arenosa que a gente não espera muito dar um resultado bom, ou às vezes era uma área muito argilosa que teve N problemas, mas a gente conseguiu. Então, cada, assim, grãozinho colhido, com certeza vem pra gente também essa recompensa, né? Porque é sinal que a nossa parte foi feita e foi colhido um resultado bom, né? E é uma nós somos, realização, né? Com certeza. Eu imagino, gente, porque é uma profissão necessária para todo ser humano, né? Vocês precisam estar aí para alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, nós lidamos com a fome, né? No mundo, assim. Como vocês se sentem quando vocês falam, às vezes, se tem situações no Brasil, você fala, nossa, tem lugares que as pessoas passam fome. Vocês acham que a culpa é da sociedade, o agro, tem como produzir mais? Qual é a visão de vocês? Eu acho que esse tema envolve muitos tópicos, né? Assim, então muito algo complexo. muito abrangente. Política, talvez, costumes, educação. Às vezes uns tantos, outros nada. Então, às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de estudar porque precisavam ajudar dentro de casa e aí acabaram que agora não conseguem se colocar no mercado de trabalho. É um tema muito amplo. Isso envolve política, envolve família, envolve outras coisas que acabam assim, a gente tem que pensar bem. Eu fico, assim, triste quando eu vejo essa questão da fome, porque a gente sabe que a gente que está envolvido no agro, a gente dá o nosso melhor. Então, às vezes não chega para outras pessoas, mas aí eu até penso, nossa, o que a gente pode fazer mais, né? Mas aí Vocês tem já os fazem outros muito. fatores e outras vertentes que também precisam ser analisadas. Outros elos que também precisam fazer um pouquinho ou fazer um pouquinho mais. Fazer com dedicação para o resultado chegar Na mão de todo mundo. Meninas, que orgulho de vocês. Que orgulho do nosso país pelo efeito, né? Impacto que o agro causa na questão de promoção A mesmo. responsabilidade que ele tem diante do mundo. Do mundo, né? É uma responsabilidade social, gera emprego, alimenta. O nosso país exporta carne, grão e tudo para todos os lugares do mundo. Então isso é incrível e que orgulho de vocês estarem a essa frente, fazendo o papel de vocês, como vocês ouviram e assistiram, com muita competência, muita garra, muita coragem e muita força feminina aí. E como a gente que trabalha no agro, não sei se você tem esse sentimento também, mas eu tenho muito sentimento que eu queria que as pessoas enxergassem melhor a potência que a gente é, tudo que a gente faz, o nosso impacto no mundo. Eu acho que às vezes as pessoas da cidade não enxergam isso, não dão esse valor, sabe? Eu sinto falta dessa valorização do agro, sabe? Não é a minha valorização do meu curso, não, é do agro em geral, do Brasil, entendeu? Esse sentimento maior. Eu acho que quando as pessoas começarem a enxergar o que a gente representa, a potência que a gente é, eu acho que
assim, vai ter menos dessas fake news, esses Totalmente. preconceitos que tem com o agronegócio, né? Mais respeito Com com certeza. vocês, né? Eu acho que o respeito é a palavra. Eu acho que só assim, rapidinho pra gente encerrar, o pessoal costuma falar que a gente usa agrotóxico, né? Uhum. Que Nossa, a uma gente grande questão. mata e não sei o que. Eu costumo comparar com os remédios, com os medicamentos. Quando a gente não se sente bem, a gente procura um médico e ele vai passar a medicação, a dose, os dias necessários. Tudo que é demais sobra, mas tudo que é dosado certo, ele vai ter um efeito eficiente e curativo. E benéfico, Então, né? quando a gente vai aplicar um defensivo, não é porque a gente está matando, é porque a população mundial ela está aumentando e a nossa área de produção não. Todo ano a gente tem aquele pedacinho de terra, mas se eu não aplicar, se eu não cuidar daquela planta, esse ano ela tem que dar 70 sacas, o ano que vem ela tem que dar 80, no próximo 90. Eu tenho que melhorar o meu manejo para aumentar a produção e alimentar todo mundo. Então, quando a gente usa os defensivos, que essa eu acredito que é a maneira mais Defensivo. correta, não é porque a gente está retratar. sendo vilão, mas quando a gente aplica na quantidade certa, na hora certa, não é para prejudicar isso. É o que eu mais queria que as pessoas enxergassem e não tivessem um preconceito antes de julgar. E assim, quando você compara dados de Brasil, Estados Unidos e alguns outros países, o Brasil é um dos principais países, se não for o principal, que assim, na mesma área, a cada ano ele consegue ser mais eficiente, ou seja, entregar maior produção na mesma área. Sim. E quando as pessoas veem assim, essa produção aumentando, o que pensa? Ah, desmatamento, não sei o que, né, tá desmatando. Mas não. Se você vê dados, se você for atrás de informação segura e se você quiser mesmo investigar isso, você consegue ver que o Brasil ele é muito eficiente. Que os produtores aqui são referência no mundo inteiro de eficiência. A gente sai para ver coisa nova, mas a gente é uma grande referência, sabe? Da nossa capacidade de produzir mais numa mesma área, produzir em diferentes solos, diferentes climas e diferentes relevos, entendeu? É impressionante o quanto que a gente consegue produzir. Inclusive, essa questão ambiental ela é muito forte no agro, né? Sim. Essa preocupação, porque sim, tem a compensação. Por mais que tenha exploração de área, tem a área que está ali preservada, você não pode tocar. Sim. E se você tocar, isso você recebe uma atuação. Sim. Então, isso é muito forte, a fiscalização é rigorosa. E isso é muito bacana E mesmo. se eles lidam com a natureza, eles têm total respeito por ela. Com né? certeza. Então, A gente extrai o melhor que ela pode oferecer, né? exatamente. Então, E busquem cuida, né? informação, E cuida, tipo assim, a gente sai, mas a gente cuida pra ter Não aquilo. tem como Senão você... ela não Sim, devolve pra não vocês, devolve. né? Se a gente plantar agora, plantou a soja, colheu. Se a gente não jogar um adubo e plantar o milho, a gente não vai produzir o milho. A gente Sim. tirou, a gente tem que devolver. Sim. Então, eu tenho certeza que o agro não é vilão. E eu defendo isso até o fim. Não, e a parte de biológicos, o tanto que tá aumentando, sabe? A gente usar mais as coisas biológico, usar mais matéria orgânica, a gente vê essa importância. Então, assim, muita coisa tá mudando. Eu até sugiro um podcast desmistificando o agro. legal! Pra ficar até de Que ideia. legal! Pessoal, busquem informação. Busquem pois muita é. informação pra não falarem coisa errada. Elas me deram uma aula hoje. Pois é. Uma aula. E não é com cantor, é com influencer, não é com É. pessoa que não é do ramo. O que ele vai ter a agregar isso? Qual a minha propriedade para falar, por exemplo, de um assunto de medicina? Eu não sou médica, eu não trabalho com isso. Qual que é a minha propriedade? Eu vou reproduzir, às vezes, uma fake news, alguma coisa que minha mãe falou, sabe? Um achismo, Um né? achismo, totalmente achismo. Eu acho que as pessoas que têm propriedade para falar isso são pessoas que trabalham e pessoas que estudam e pesquisam sobre o assunto. E a informação a gente sabe. O que a gente quer, a gente encontra na internet. Então, assim, cabe a nós filtrar o que é confiável, o que é bom, o que realmente são dados, do que, né, são achismos que a gente encontra demais na internet. Cantora falando, coisa que não sabe. Totalmente. Ai, que honra, gente. Foi demais. Que aula vocês nos deram. Eu acho que, nossa, por mais que minha família está envolvida em um monte de coisa, eu nunca sabia de um monte de coisas que vocês desmistificaram pra mim também. Eu acho que muita gente precisa saber, pesquisar, informar. Mandem mensagem pra elas, gente. Tá com dúvida, elas vão estar aqui pra falar sobre agronomia pra vocês.
Pois é, eu fico muito honrada, filha de agricultores, meu pai e minha mãe estão na lida, na roça. É um prazer, um privilégio receber vocês aqui. E é para isso que o N Mulheres serve, gente. O nosso podcast está aqui para mostrar a capacidade e a força feminina dentro de todas as áreas e de tudo que você quiser e buscar fazer para você se sentir bem na sua vida. Muito obrigada a todas, meninas, obrigada. Até o próximo N Mulheres. Tchau, Muito tchau. obrigada. Obrigada. Aê!